Oração e palavra com o pastor Diego Osni. Hoje é o dia da nossa vitória. Nós estamos na campanha do Salmo 23, vamos abrir nossas Bíblias lá. Hoje tem matéria nova. Isso. Salmos capítulo 23. Vamos abrir lá nossas Bíblias. Salmos capítulo 23. Lembrando, pessoal, não esquece de preparar aí, tá? O seu copo com água. Não esqueça o seu copo com água, que a gente vai estar apresentando ele no final do programa, para você tomar, para você dar para alguém. Você pode até levar para alguém que está no hospital, alguém que está enfermo. Vamos fazer essa corrente de fé, não é verdade? Esse programa aqui não é sobre religião. Esse programa é sobre levarmos a fé no Senhor Jesus Cristo, no Deus Pai e na sua palavra, para que você possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos aqui para a palavra de Deus, Salmos capítulo 23, nós temos estudado o Salmos capítulo 23, não é isso? Vamos ler ele todo e depois o pastor vem explicando ele, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmos 23, escrito pelo nosso irmão Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi entendeu a importância de colocar Deus como seu pastor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Então Davi, ele toma posse de Deus. Davi, ele se submete à autoridade de Deus. Davi se coloca debaixo do governo do Senhor Jesus. Porque ele entendia que se Deus fosse o pastor dele, ele disse: nada me faltará. Porque Deus, ele é um excelente pastor. Jesus, ele é o pastor dos pastores. Jesus, ele sabe proteger, Jesus sabe guardar, Jesus sabe livrar, Jesus sabe guiar. Então que você verdadeiramente possa colocar o Senhor Deus como o seu pastor. Que você verdadeiramente possa se colocar debaixo do domínio e do governo do Senhor Jesus. Pastor, e como que eu faço isso? Deus, ele se torna o seu pastor quando você começa a andar de acordo com a palavra de Deus. Quando você anda de acordo com a palavra, ok? Não é de acordo com os seus achismos, não é de acordo com os seus sentimentos, não é de acordo com o conselho de alguém, às vezes até mesmo um médico, um advogado, até mesmo uma pessoa que pode ter uma certa relevância, um certo intelectual, né? Uma certa inteligência. Só que toda pessoa, por mais inteligentíssima que ela seja, se ela não tiver de acordo com a palavra, todo o conselho dessa pessoa é inútil, ok? Então Deus, ele se torna o seu pastor, o meu pastor, quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Quando nós andamos em concordância com a palavra,
quando nós praticamos a palavra, aí sim Deus se torna o nosso pastor. Então entenda bem, pastor, que palavra? Todas as palavras. Você não pode ser aquela pessoa que escolhe palavra, né? Porque tem gente que escolhe palavra. Tem gente que, eu gosto do nada me faltará, mas liberar o perdão não vou não, pastor. Pastor, eu gosto quando o Senhor prega que eu vou ser rico, que eu vou ser próspera. Amém. Essa também faz parte da palavra de Deus, não deve ser negligenciada. Mas também quando Deus pede para você se batizar nas águas. Porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então, às vezes, para Deus se tornar o seu pastor, está faltando você se batizar. Está faltando você mergulhar nas águas. Entenda bem. Está faltando você dar esse passo, entregar a sua vida para Jesus. Outras pessoas que para Deus se tornar o pastor dela, está faltando ela dar o dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? A Bíblia diz, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Será que no céu vai entrar ladrão, pessoal? Será que no céu vai entrar pessoas que não devolvem aquilo que é de Deus? Então, como que Deus se torna o seu pastor? Quando você é uma pessoa obediente à palavra de Deus. Quando você é uma pessoa que pratica a palavra. Quando você é uma pessoa que teme a palavra. Volto a dizer, qual palavra? Toda a palavra. Seja a palavra de exortação, seja a palavra de correção, seja a palavra de vitória. Qualquer palavra que Deus te dá, você deve acolher. Agora vamos para o versículo 4. Aí ele diz assim, eu estudei na segunda-feira o versículo 1, o versículo de número 2, e estudamos ontem o versículo 3. Hoje eu vou falar do versículo 4. Qualquer coisa você volta nos programas aí e assiste, para você pegar o estudo. Aí ele diz assim, ainda que eu ande, aumenta um pouquinho para mim, Luel, o microfone, por gentileza. Ele está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele diz, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos estudar isso. Então Davi chegou à seguinte conclusão, que se Deus fosse o pastor dele, que se verdadeiramente Deus fosse o pastor dele, ele poderia andar pelo vale da sombra do quê? Da morte. Do que Davi está querendo dizer aqui? Davi está falando dos dias maus. Davi está falando do dia da tentação, do dia da provação. Davi está dizendo do dia da adversidade. Davi está querendo dizer, eu posso passar pela adversidade, eu posso passar pela luta. Mas olha só o que ele disse, ainda, não quer dizer que você vai passar, mas se passar, se ainda você passar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por que vale da sombra da morte? É aquelas coisas mais escuras, são aqueles dias mais sombrios, sabe? São aqueles dias dos impossíveis quando bate na nossa porta. São aqueles dias de luta, de guerra, de aflição. Às vezes você vai lá no médico, o médico diz, olha, você está com câncer, não tem cura. Às vezes é aquele filho que virou a cabeça, o marido. Entenda bem. Aí Davi está dizendo, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele diz assim, aqui está o segredo, não temeria mal algum. Coisa linda, não temerei mal algum. Davi está dizendo, porque Deus é o meu pastor, e o pastor sabe cuidar das suas ovelhas, o pastor sabe zelar pelas suas ovelhas. Então ainda que eu passe por algum perigo, ainda que eu passe ameaça, ainda que coloque uma pistola na minha cabeça, eu não vou temer. Ainda que se levante a luta, ainda que se levante a guerra,
ainda que se levante a adversidade, Davi está dizendo, eu não vou temer. O que Davi está querendo dizer? Não é que ele não sentia medo? Não, ele estava querendo dizer o seguinte, eu não vou deixar o medo dominar o meu coração. Olha para cá, o medo é ausência de fé. Se você tem medo, pastor, medo da gente tem. Não, estou dizendo ser dominado pelo medo. Você não anda de carro porque você tem medo. Tem gente que não sai de casa porque tem aquele síndrome do pânico, né? Está amaldiçoado. Lá em Romanos, capítulo de número 8, vamos abrir lá. Romanos capítulo 8. Olha que interessante aqui, ó. Vou dar essa palavra para alguém aqui, ó. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo de número, ó, Romanos capítulo 8, versículo de número 15, ó. Romanos 8, versículo 15, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está dizendo aqui? Confirmando o que Davi falou lá no Salmo 23, versículo 4. Porque ele está dizendo, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Temor é o que? Medo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você não recebeu um espírito de medo. Você está lá, Luian, às vezes no teu dia a dia, você começa a sentir dores no peito, aquelas fisgadas, às vezes um mal-estar, e aí o diabo vem, ou a sua mente carnal diz assim, você vai morrer hoje. Já aconteceu isso contigo, Luian? Você vai infartar hoje. E fica aquele incômodo, aquela dor, sim ou não, Luian? E às vezes a gente não sabe o que é aquilo, e não tem problema você ir no médico, tá? Vá no médico, se quiser fazer exame, deve fazer. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes você fica com medo. E o medo é um espírito. Aqui, Luian, você sabia que o medo é um espírito, Luian? Olha só o versículo, capítulo 8, versículo 15, ó, Luian, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, Luian. Ou seja, o espírito, o medo é um espírito, irmão. E Davi está dizendo lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi está dizendo, eu não vou deixar o medo dominar o meu coração. O medo vai até me tentar. Escuta isso, o medo, ele não é do cristão. O medo é do diabo. O medo vem de fora para dentro, ele não é de dentro para fora. O medo vem de fora para dentro. De dentro para fora vem a fé. De dentro para fora vem a coragem. De dentro para fora vem a ousadia. Agora, de fora para dentro vem o medo. O que você tem que fazer? Rechaçar. O que você tem que fazer com medo? Resistir. Você vai dizer assim, recuso-me a temer porque Deus está comigo. Mas o doutor disse que é câncer. Recuso-me a temer esse câncer porque está escrito, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. O medo vai vir de novo, você resiste. O que a Bíblia diz em Tiago 4,7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de quem? De vós. Então, se você resistir o medo vai fugir de você. Se você resistir à doença, a doença vai fugir de você. Aí tem pessoas às vezes que dizem assim, não gosto da igreja não, que eu vou na igreja e o pastor começa a chamar nome ruim, começa a mandar o demônio embora, começa a mandar macumba embora, eu não gosto dessas coisas. Então, é por isso que você está sofrendo. Porque o diabo, ele quer ficar escondido, o diabo não quer ser incomodado, entenda bem. Então, faz o seguinte, ó, pega um ninho de barata, Luian, pega um ninho de barata e joga aquele baigon que se fala, né?
Isso, Baygon. Joga Baygon lá, o que vai acontecer? As baratas vai sair correndo, vai se espantada. Mas enquanto não incomoda ela vai ficar onde? Vai ficar no lugar dela quietinha ali, não tá incomodando. É isso. Aí às vezes a pessoa vem na igreja, o pastor na unção, né, o obreiro na unção, começa a orar, mal vai embora, dor de cabeça vai embora mal-estar, demônio chamado tal nome. Ah, não gostei da igreja. Não. O próprio demônio botou isso em você porque ele não quer ser incomodado. O próprio demônio não quer que faça oração forte, né? O próprio demônio só quer que a gente fique cantando louvor, Luian. Canta só louvor. É isso, aplaude a Jesus, para a direita, para a esquerda. Aí na hora do sacode, né, Luian? É isso aí ele... O mal não gosta, você não gosta, mas não é você. É o mal que está tentando te perturbar. Então, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o que Davi disse? Não temerei mal algum. Qual é a palavra de Deus para você? Resista o medo. Pastor, eu tenho medo de dormir no escuro. Vou dormir no escuro. Por quê? Porque Deus não me deu um espírito de medo. Deus não me deu um espírito de escravidão. Deus me deu um espírito de fé, de confiança. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. E você vai ter aquele combate que o medo vai vir, o diabo vai vir, mas você fica na palavra, você fica nas escrituras. Você se posiciona dentro da palavra. Deus não me deu um espírito de medo, mas sim de confiança. Deus não me deu um espírito de medo. Olha a outra palavra também. Vamos lá para 1 Timóteo. Abra aí comigo. 1 Timóteo. Segunda Timóteo, melhor dizendo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz aqui pra gente, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ó, Deus não nos deu um espírito de medo. O medo, Luian, é o quê? Um espírito, Luian. Fala aí, Luian. Medo é um espírito. Isso aí. E é de Deus esse espírito, Luian? Não. Não é de Deus. Deus não te deu, Deus não colocou em você um espírito. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho medo do escuro, tenho medo de sair na rua, pastor, agora está essa guerra aí no Rio de Janeiro, essa operação, pastor, estou com medo. Está amarrado, meu irmão. O que a Bíblia diz? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Em vez de você ter medo, tenha fé. Em vez de você ficar com um lado negativo, fica com o lado positivo da palavra. Escolha crer na palavra, escolha obedecer. Deus não me deu um espírito. Cita isso com a sua boca. Todas as vezes que o medo vier, todas as vezes que você for tentado pelo medo, que o medo vir tentar te dominar, você vai combater ele com a palavra. Você vai dizer o que está escrito aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Se você ficar com o espírito de medo, você vai perder as bênçãos de Deus. Tem muita gente, Luian, perdendo as bênçãos de Deus por causa do medo. Preste atenção no pastor. O medo é uma porta aberta que você dá para o diabo. Eu já sofri com medo, tá, gente? Eu não vou falar aqui as lutas, mas eu já passei grandes provações e era de Deus, mas eu tinha medo. E medo é falta de fé, medo é falta de confiança. Eu não estou dizendo para você enfrentar o medo nos seus achismos. Eu não estou dizendo que para você enfrentar o medo, eu não tenho medo de ninguém. Não é essa soberba que o ser humano tem. Não, é enfrentar o medo dentro da palavra de Deus. É enfrentar o medo com a palavra de Deus. E você dizer para a macumba, porque Deus não me deu um espírito de medo. Não tem medo de macumba. Deus é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar alegria, não vai me faltar proteção. Porque Deus não nos deu o espírito de medo.
Olha o espírito que Deus te deu, mas de fortaleza. Sabe o que é o espírito de fortaleza, Luian? Um espírito seguro. Aleluia. Deus te deu um espírito forte. Fortaleza é um lugar que Davi disse lá, né, no Salmo 46, o Senhor é a minha fortaleza. Fortaleza é um lugar que não passa nada, é um lugar seguro. O que Deus está dizendo? O espírito que Deus te deu é um espírito de medo, de escravidão, de temor. Não, um espírito seguro, um espírito confiante, um espírito de fé, de certeza, de convicção. Nada vai me acontecer. A dor no peito está ali, a cabeça está dizendo, você vai infartar, você vai morrer, pode vir um diabo, você pode se sentir estranho, o coração acelerar. Deus não me deu um espírito de medo, mas sim de confiança. Nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Você fica firme nisso. E a gente volta para lá, para a gente encerrar. Então Davi disse aqui, né? Volta para o Salmo 23. O pessoal está gostando, Luian? Aí vê um comentário aí que alguém falou aí. Tem bastante comentário aqui, profeta. Tem... A Rosilane botou assim, ó: o medo nos afasta de Deus. E é verdade, né? É isso aí. Você pode ser até uma pessoa íntegra, você pode ser até uma pessoa justa. Amém? Você pode ser uma pessoa que dá o dízimo, mas se você tiver medo, o inimigo encontra brecha. O diabo age no medo, o diabo age na dúvida. São duas coisas que o diabo tem destruído a sociedade: medo e dúvida. Você tem dúvida? Tiago diz assim: o homem que duvida é como as ondas do mar, Luian. Sabe como é que é as ondas do mar, Luian? Inconstante, né? Vai e vem, né? Isso, ela vai e vem, Luian. Vai. Já viu aquela pessoa, Luian? Uma hora ela está firme, uma hora ela está... Não tá firme. Uma hora tá firme, uma hora ela firme. diz, eu vou agora emagrecer. Outra hora ela diz, não vou mais não. Uma hora ela diz, eu vou vencer. Uma hora ela diz, tá difícil, pastor. Isso é inconstância, né? A dúvida faz isso. A dúvida deixa você lá em cima e lá embaixo e não tem resultado. Quando vier a dúvida, você também diz, Deus não me deu um espírito de dúvida, mas sim de confiança. Deus não me deu um espírito de dúvida, mas sim de fortaleza, de fé. Eu tenho fé, já deu tudo certo. Será que Deus vai libertar a sua casa? Será que Deus vai libertar a sua família? Será que você vai vencer? Deus não me deu, recuso-me a duvidar, porque Deus não me deu um espírito de dúvida, mas sim de fortaleza, mas sim de fé, de confiança. Então ele está dizendo, capítulo 23 de Salmos, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse por vales espinhosos, ainda que eu passasse por coisas tenebrosas, né? Ele está dizendo, não temeria mal algum. Você está lá no ônibus, de repente entra o assaltante, não temas. Não temas. Vai vir o medo? Recuso-me a temer. Podem apontar a pistola para a tua cabeça, dentro do teu coração, Senhor, eu não temo, tu estás comigo, tu me livrarás aqui, Deus. E Deus vai livrar. Deus vai livrar. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Às vezes Deus não te livra do problema, mas Deus te livra dentro do problema. Às vezes Deus permite a gente ser provado. Esses dias eu até contei o rapaz, saí da mini vigília passada, o rapaz puxou a pistola para mim, queria apontar, veio aquele medo em mim, aquela insegurança, mas eu dentro de mim, Deus é comigo. Falei com ele, falei, olha, eu sou pastor. Ele foi, se desarmou, se quebrou e Deus deu vitória. Por quê? Porque você não pode temer. Ainda que eu andasse, você está lá no... Hein, Luian? Você pegou o carro, pegou o Uber errou, entrou numa favela, Luian. E agora? Nos olhos naturais você tem medo, né? Mas tem que botar a fé em ação, né? É a fé em ação. Deus, agora é agora que o Senhor vai ser comigo, Deus. É agora que eu conto contigo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Deus, a bala não vai sair. Deus, esse homem não vai me fazer mal. O Davi chega a dizer, Luian, assim, ó, não temerei o que me pode fazer o homem. Luian? É forte, hein? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mal algum.
Ou seja, Luian, você pode passar pelo vale da sombra, você pode passar pelos problemas, mas os problemas não vai te fazer mal algum. Meu Deus. Passei pelo câncer, mas não vou temer o que o câncer vai me fazer. Não vou entrar na quimioterapia, não vou, entenda bem, perder cabelo. E se acontecer, eu não desço a sepultura. Eu não vou morrer por esse câncer. Passei pela favela, passei por lá. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo que eu estou blindado. Nenhuma bala, dizem que é bala perdida, né, Luian? É bala achada, né? É isso aí. Senhor, nenhuma bala vai me achar. Eu estou blindado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Calamante, ó rébia. Não temerei mal algum. Aí ele explica, Luian, porque tu estás comigo. Por que Davi não temia, Luian? Porque a fé dele era inabalável. Inabalável, ele disse aqui, porque tu, Deus está comigo. Luian, se Deus está contigo, tu está temendo o quê? Não tem que ter medo. Se Deus está comigo, o medo não tem que existir. O que você tem que fazer com medo? Chuta ele, sai medo. Deus não me deu um espírito de medo, mas se de confiança, Deus está comigo. Tem que andar confessando, Luian, Deus está comigo. A conta vai vir, Luian, tu não vai pagar aluguel, Deus está comigo. Deus está comigo e esse aluguel já está pago. Aleluia. Mas quantas pessoas deixam o medo entrar, Luian? Aí o medo entrou, deu ruim. Acabou. Se a preocupação vem... O medo entrou, Jesus saiu, tá? Automaticamente. Agora a fé entra, Jesus volta. O diabo tem que sair. O diabo que sai. Porque tu, olha o que Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi crê que Deus está. E se Deus está com Davi, Davi é indestrutível, ô glória. Caraca, eu vou falar de novo essa palavra que foi forte, hein, Luian? Se Deus está comigo e contigo, nós somos indestrutível. Não há fracasso e derrota. Aleluia, glória a Deus. Não há, porque o grandão está contigo, o todo-poderoso está contigo, o Criador está contigo. Glória a Deus. Acho que eu estou com saudade de pregar na igreja, hein, Luian? Meu Deus, hein? Ele está dizendo, Luian, porque tu estás comigo. Aí ele fala aqui, Luian, a tua vara e o teu cajado me consolam. Luian, o pastor usa o quê? O cajado, a fé. Para que é o cajado? O cajado serve para... Deve dar na cabeça da ovelha, né? Às vezes dá vantagem. O cajado serve para quê, Luian? Para guiar a ovelha, para ela continuar no caminho. E proteção, não é isso? Exatamente. Se tiver algum perigo no caminho, ele está ali com o cajado protegendo. Luian, o que é o nosso cajado? O cajado é a Bíblia, a palavra. Aqui o cajado. Você tem a palavra com você. Você tem a palavra de Deus com você. O diabo quer que você caia na doença. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades, tomou sobre si as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui curado. Davi está dizendo, o cajado de Deus, a vara de Deus. Outra coisa também, sabe o que é cajado? Correção. Nós estamos perdendo uma geração. Você viu o que aconteceu aí no Rio de Janeiro? 60 corpos de bandido. É uma geração que não quer palavra, que não quer correção, que não ouviu a mãe, que não ouviu o pai. E o salário do pecado é a morte. Eu não vou mais para a igreja não. O pastor é duro. O cajado que te protege, minha filha, meu filho. Se o pastor parar de usar o cajado, você vai se perder, você vai para o abismo. Não fique triste com o cajado de Deus, porque o cajado de Deus é o livramento de Deus para você.
Glória a Deus, Luian. Aleluia. Aonde Davi se apoiou, Luian? No cajado. Por isso que foi um homem segundo o coração de Deus, Luian. Davi não era a geração Nutella não, Luian. Davi não era a geração do mimimi não. Não, irmãozinho, pode vir para cá. Faz tatuagemzinha da Bíblia. O pastor está dizendo, tem muito pastor aí abrindo isso aí dentro das igrejas. Não, irmãozinho, o empresário, vem para cá, pode beber, só não pode se embriagar. O pastor tem medo de usar o cajado, e a ovelha vai para o abismo, vai para o Hades, vai para o Sheol, vai queimar na eternidade, porque o pastor teve medo de usar o cajado. E tem ovelha que encontra uma igreja verdadeira, um pastor verdadeiro, um pastor que prega a verdade, ela tem medo. Eu não vou ficar aqui não, é muito rígido, você vai para o inferno, ovelha, porque você não quis o cajado de Deus. Meu irmão, é programa, mas é pregação. Qual é o nome do programa, Luian? Oração e o quê? Oração e palavra também. Você acha que eu vou vir aqui só o quê? Te massagear? Hein? Eu não sou... Se quiser massagem, vai lá na Rafaela, no Girassol, ela faz massagem. É ou não é, Luian? Isso aí, profeta. O que livra a gente, Luian? O cajado. Cajado, Luian. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protege, me livra, me guarda, me livra, me dá vitória. O cajado de Deus. Glória a Deus, Luian. E amanhã eu vou encerrar o versículo 5 e o versículo 6. Amanhã eu vou encerrar. Profeta, oi. Me permite falar uma palavrinha rápida aqui? Pode mandar, Luian, agora. Eu estava lendo os comentários aqui, a irmã Maria Cristina, ela comentou assim, ó: precisava ouvir essa palavra hoje, pastor. Deus lhe usou para falar comigo, glória a Deus. E não foi só a senhora, irmã, que Deus usou. Essa semana eu não estava programado, eu vim ajudar o pastor, né? Estava lá nos meus afazeres lá do meu negócio. E aprove Deus me trazer aqui, né? Para ajudar o pastor. E eu não somente vim ajudar o pastor, eu vim receber essa palavra também, que eu precisava ouvir, né? Essa semana eu deixei o medo entrar, a fé se afastou, e o pastor falou, quando o medo entra, Jesus automaticamente sai. E eu deixei, e eu precisava ouvir essa palavra, e hoje que eu fui renovado através dessa palavra do Salmo 93, do Salmo 23, e eu fui renovado porque eu precisava também ouvir essa palavra. Que isso, olha o testemunho aí do nosso irmão Luian aí. Que bênção, Luian. Aleluia. É isso, gente. É isso. Glória a Deus. Aleluia. A Rose Costa botou assim, ó: o medo paralisa as pessoas. Eu tinha muito medo de andar de carro, mas para a glória de Deus eu consegui sair sozinha. E eu profetizo na vida da senhora, a senhora andando sozinha, andando para lá e para cá, fazendo suas coisas, porque Deus não te deu um espírito de medo. 2 Timóteo 1,7, dona Rosilane, tá bom? Em nome de Jesus, está amarrado o medo. Quem tem medo não tem fé, não tem Deus. Deus é maior do que tudo, não tem que ter medo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, não tem que ter medo. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Breno também entrou aí, disse aí, ó, boa tarde, Breno. Glória a Deus. Ana Carla Silva, Deus abençoe. Glória a Deus, pessoal. Então é isso aí, gente. É isso aí. Não tenha medo, tá bom? Amanhã, Luian, vai ficar o versículo 5 e o versículo 6 para amanhã. Olha o que a gente vai estar falando amanhã disso aqui, ó. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Forte, né, Luian? É forte, profeta. Vamos estar estudando isso aí amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?